Oi gente, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar a nossa maquete, atividade proposta pela professora Daniele na matéria de citologia. Professora, esse foi o nosso resultado da atividade propostas. E aí a gente vai dar sequência explicando a função e as organelas principais da célula eucariota. Vamos lá? Vamos começar falando da membrana plasmática. Ela é muito importante para a célula. Ela é de natureza semipermeável, sendo então responsável por transportar e selecionar as moléculas que entram e saem da célula. É uma estrutura formada por uma bicamada de lipídios com proteína. Ela possui uma das principais funções, o isolamento do ambiente, e delimita o espaço celular interno. Vou falar agora sobre o citoplasma. No citoplasma é onde encontramos todas as organelas. Nas células eucarionte, o citoplasma fica localizado entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Nele está contida uma variada quantidade de organelas membranosas, as quais desenvolvem as mais variadas funções. A parte do citoplasma localizado entre as organelas recebe o nome de citosol, onde acontecem as várias reações químicas. Gente, agora a gente vai conversar sobre as organelas presentes no citoplasma das células e quais as funções elas exercem. Lembrando que as organelas celulares elas são importantíssimas para que haja o funcionamento adequado das nossas células. Vamos imaginar que a nossa célula funciona como uma grande empresa, onde cada departamento tem a sua função, certo? Então a célula é a mesma coisa. Vamos começar falando sobre o núcleo. O núcleo é como se ele fosse o manda-chuva do negócio, entendeu? Então é lá no núcleo, é o núcleo que vai comandar as outras atividades que serão realizadas fora, ao redor dele. Então, o núcleo, representado aqui por essa imagem laranja, o núcleo é o lugar onde fica guardado o nosso material genético. O núcleo ele é envoltado por uma membrana que chama-se carioteca. A carioteca apresenta alguns poros que facilitam a entrada e saída de algumas enzimas. Dentro do núcleo existe uma estrutura chamada nucleolo. É lá no nucleolo que vai estar de fato guardado todas as nossas informações genéticas, e isso mesmo, todo o seu material genético que foi usado para construir você assim, da jeitinho que você é, está guardado lá no nucleolo das nossas células. E existe uma razão pela qual as outras organelas celulares estão envoltas ali do núcleo. Lembra que eu falei que funciona como uma empresa onde cada departamento tem a sua função? Então, a célula é assim. Cada estrutura está ali presente por uma razão, para facilitar as atividades das células. Lembra que eu falei que lá na carioteca existem poros para facilitar a entrada e saída de enzimas? Então, por esses poros que vai sair o RNA, que é resultado da replicação do DNA que aconteceu lá no nucleolo. Então, esse RNA, ao sair do núcleo lá pelos poros da carioteca, vai encontrar uma organela celular que chama-se ribossomo. O ribossomo é a organela que vai sintetizar proteínas. Então, ao sair aquela informação genética lá do núcleo, o ribossomo acopla aquela célula e começa a sintetizar proteínas. Então, essa é uma das principais funções dos nossos ribossomos das células, sintetizar as proteínas. As proteínas que foram sintetizadas lá pelos cromossomos e também pelo retículo endoplasmático rugoso são agora enviadas para uma estrutura que chama-se complexo de Golgi, representada na imagem pela cor branca. Então é no complexo de Golgi que vai fazer o empacotamento dessas proteínas que já foram sintetizadas e enviar para outros locais, outras enzimas que também precisam dessas proteínas para realizarem as suas funções. Então, basicamente, o complexo de Golgi ela tem essa função, empacotar essas proteínas e enviar para outras localidades ali da célula, para que haja o funcionamento adequado também das outras enzimas presentes ali no citoplasma. Olá gente, vou falar um pouco para vocês sobre mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular.
são exclusivamente localizadas nas células eucariontes e através do seu processo de respiração celular é gerada uma grande quantidade de ATP. O que é ATP? É adenosina trifosfato, que nada mais é do que energia por metabolismo. Agora falaremos um pouco sobre o retículo endoplasmático liso. Diferente do rugoso, ele não há ribossomos associados à sua estrutura, e isso evita que ele tenha essa aparência rugosa, e sim lisa. Ele se localiza próximo do núcleo, e sua função basicamente é na sua produção de lipídios. Mas, dependendo do tipo de célula que ele se encontra, pode ter outras funções, como auxílio na produção de hormônios de esteroide, por exemplo. Agora falaremos sobre o retículo endoplasmático rugoso. Quando associado a ribossomos, ele adquire uma aparência áspera e, em decorrência disso, o nome se denomina rugoso. Ele se localiza próximo do núcleo e sua função é basicamente produção de fosfolipídios que irá compor a camada da membrana plasmática da célula. Agora vamos falar sobre o citoesqueleto. O citoesqueleto, gente, é uma rede complexa de fibras encontradas nas células eucariontes e ele age de diferentes formas e com diferentes movimentos. O citoesqueleto ele é dividido em 3 tipos: filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Tem que deixar bem claro que o citoesqueleto, diferente das organelas, ele não é uma organela, só que ele é fundamentalmente importante para a célula. Os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão que acontece dentro da célula, onde também há a degradação de várias partículas e moléculas que a célula acaba ingerindo. Eles se apresentam como pequenos sacos de enzima digestória, onde são cerca de 40 tipos diferentes que são responsáveis pela degradação de ácidos nucleicos, fosfolipídio e proteínas. Os centríolos são estruturas celulares que auxiliam na divisão celular, portanto, eles possuem a capacidade de duplicação durante o ciclo da divisão celular, além de auxiliarem na formação de cílios e flagelos, no qual estão associados à locomoção. Os centríolos têm uma estrutura simples de formato cilíndrico, que não é revestida por membrana, e também são formados por microtúbulos triplos ocos. Eles são construídos de proteínas e estão localizados perto do núcleo no centrossomo. Então, pessoal, esse foi o nosso resumão sobre as funções das organelas celulares das células eucarióticas. Espero que tenham entendido e até a próxima!